Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, @agromaistv. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos falar de um inimigo invisível, um parasita microscópico que causa perdas anuais bilionárias na soja e no algodão, os nematóides. Mas a tecnologia tem avançado para proteger a lavoura. Desenvolvido pela Embrapa Instrumentação, em parceria com a Condeagro, vamos conhecer o Lumibot, um robô autônomo brasileiro que une luz, robótica e inteligência artificial para fazer o diagnóstico precoce de nematóides antes mesmo dos sintomas aparecerem. Tudo isso em 7 segundos. Para falar sobre esta inovação, que tem taxas de acerto de acima de 80% no protótipo, a gente recebe Débora Milori, que é pesquisadora da Embrapa Instrumentação. Débora, seja muito bem-vinda e obrigado pela participação. Eu que agradeço, Bruno, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando um pouco das pesquisas que nós realizamos no Laboratório Nacional de Agrofotônica da Embrapa Instrumentação. Obrigada. Débora, como é que surgiu a ideia de desenvolver esse robô, essa tecnologia, utilizando aí esses 3 elementos? Bom, nós fomos procurados pela Condeagro justamente com essa demanda, né, que as perdas pelos nematóides nas culturas de soja e algodão são extremamente elevadas, né, como você disse, da ordem de bilhões de dólares, e os produtores buscam, né, uma alternativa com um controle mais adequado desse tipo de doença. Então, a gente começou, né, dentro de várias reuniões, nós começamos a pensar em possibilidades, né, e a questão do uso da fotônica, né, essa área da ciência que usa a luz, né, como ferramenta, né, tanto de diagnóstico quanto de tratamento. E aí nós fomos testar uma série de técnicas fotônicas que seriam passíveis de ir a campo, né, para fazer, de alguma forma, alguma leitura, um diagnóstico. E, dentre elas, nós chegamos na linha de imagens especiais, né, inclusive imagens de fluorescência, para fazer esse diagnóstico. Nós começamos fazendo testes, plantando as plantas numa casa de vegetação, coletando as folhas, levando para o laboratório, para tentar ver se a gente conseguia taxas de acerto significativas, né? Então, primeiro, né, depois de idealizar como seria, a gente começou a fazer protótipos dentro de laboratório para analisar folhas, e depois de resultados extremamente positivos, né, no laboratório, é que a gente pensou, bom, temos que dar um passo a mais, né? Antes de ir a campo, né, levar esse sistema a campo, nós precisamos simular como é que é o desempenho dessa técnica numa situação mais próxima à real. Então, a gente falou, não, nós temos que ir para uma casa de vegetação, né, e começar a coletar essas imagens em vasos, e aí ver a questão de sombreamento, de segmentação, e aí então que surgiu a ideia de se fazer um robô, de automatizar isso, né, já prevendo que no campo a gente teria uma situação como essa, né, um sistema fotônico embarcado num sistema robótico. Então, nós desenvolvemos o robô, né, que nós batizamos de Lumibot, que carrega com ele esse equipamento que faz a parte de imagens especiais, e nós utilizamos técnicas de aprendizado de máquina, né, reconhecimento de padrões, e depois modelos, né, que usam linguagem de aprendizado de máquina, para poder fazer a diagnose, né? Então, nós entramos ali na nossa casa de vegetação com 4 mesas de experimentos. Numa mesa nós colocamos plantas controle que tinham irrigação em dia, que não tinham doenças. Aí uma segunda mesa com estresse hídrico, uma mesa com
um tipo de nematóide, o reniformes, e uma outra com outro nematóide, o Aphelencoides besseyi. E aí nós começamos a ensinar o nosso sistema a reconhecer os diferentes padrões, né? E aí desenvolvemos um modelo de classificação e tivemos taxas aí bastante elevadas de acerto nesse processo, similares ao que tivemos no laboratório. É dentro dessa experiência, quando a gente olha para esses três elementos, né, a robótica, a fotônica e a inteligência artificial, quando vocês, cada uma tem a sua função específica, né, nesse estudo, né, nessa tecnologia desenvolvida por vocês, e cada uma, né, dentro dessa sua tecnologia tem um ponto específico que é muito importante, né? Então a gente está falando aí de luz, está falando do robô que pode, né, vai trazer toda a automatização desse processo, e a inteligência artificial que tem sido bastante usada para a gente poder conseguir resultados bastante precisos e rápidos, né? A gente olha aí o diagnóstico, né, previsto dentro do que vocês esperam aí com essas pesquisas é de apenas 7 segundos por planta, né? Então, assim, é uma velocidade que a gente pode olhar e ser uma velocidade bem considerável, muito rápido, né, para um sistema trazer um diagnóstico tão preciso. É importante essa junção dessas três coisas para que a gente consiga esse resultado, né? Não, sem dúvida. A parte da fotônica é justamente essa parte do desenvolvimento desse hardware para levantamento de dados, né? E essas técnicas que a gente estudou para desenvolver esse sensor, a gente estudou diversas técnicas, e elas não só produzem uma imagem no visível, como a gente está acostumado com câmeras, mas também imagens que trazem consigo informações químicas da planta. Então, a planta, uma vez que ela foi inoculada, né, com um determinado patógeno, ela muda o seu perfil químico. E a gente usou imagens especiais que conseguem captar essa alteração do perfil químico da planta. Então, a gente consegue ter um perfil químico da planta saudável, perfil químico da planta com um determinado nematóide, com o outro nematóide tem um outro perfil químico, e quando estou sob estresse hídrico, tem outro perfil. Então, o sistema fotônico, ele serve para esse levantamento de dados, né? E foram milhares e milhares de imagens que foram coletadas aí durante todo esse processo. Aí a questão da inteligência artificial, ela vem no tratamento dessas imagens e na detecção dessas pequenas variações das imagens que podem servir como instrumento de diagnóstico. E a robótica, ela entra aí como uma automação mesmo do sistema, como você disse. Então, a gente tem aí a velocidade do robô passa sobre as plantas, assim, controlado, o tempo de exposição dessas imagens, né, a altura, o foco. Então, isso foi tudo automatizado. Então, é cada área da ciência, né, contribuindo para que a gente tivesse aí um bom desempenho desse sistema completo que envolve a robótica, a inteligência artificial e a fotônica. Pesquisador, dentro do que a gente está trazendo aqui, essa comparação de 7 segundos para uma análise, né? Quanto tempo levaria, né, se for para um método convencional de laboratório? Quanto tempo que leva para chegar nesse diagnóstico, fazendo essa comparação do que é do método tradicional, convencional, com essa tecnologia que vocês estão desenvolvendo agora? Então, veja que é uma inovação, porque nós estamos trabalhando em fase assintomática da doença. Então, se você olhar os vasos dentro da casa de vegetação, eles não vão apresentar nenhuma diferença. Nem os de estresse hídrico, nem os de infecção com Aphelencoides ou reniformes, eles estão em fase assintomática, são alguns dias após a inoculação. Então, a princípio, eu não tenho uma técnica ainda que faça essa diagnose antes mesmo de eu ter o aparecimento de sintomas. Agora, depois que surgem os sintomas, né, o método tradicional é você levar partes da planta, né, ou a planta toda, para ver se você encontra, né,
dentro do material vegetal, pode ser raiz, caule, folha, né, que vai ser triturado ali e colocado no microscópio para você ver se você encontra os nematóides lá e conta quantos nematóides ali tem aquela planta, né, para estimar uma infecção geral ali da planta. Então, a técnica, ela tem essa inovação porque ela está antes mesmo disso, né? Então, atualmente a gente consegue controlar a doença depois que aparecem os sintomas. E nós estamos justamente propondo uma técnica que é antes de aparecer os sintomas. Isso é muito importante, né? É a inovação tecnológica trazendo solução, né? Para conseguir fazer com que a gente tenha, antes desse sintoma, consiga então ter, né? Já consiga identificar. E talvez seja por isso a gente já entra num outro ponto aqui, que é a taxa de acerto, né? De acima de 80% nos protótipos que vocês fizeram. Então, assim, isso mostra que todo o treinamento, a coleta de dados com os algoritmos, né? Tudo isso, né, alcançou esse resultado. Então, o caminho a seguir é esse mesmo. Exatamente. Nós estamos falando em uma taxa de 80% de acerto para classes de plantas que estão em fase totalmente assintomática. Isso é extremamente elevado, né? A gente não tem uma técnica comparativa para falar, né? Porque, como eu disse, os métodos todos eles vêm aí após o aparecimento dos sintomas. Então, nós acreditamos que essa seja uma inovação muito promissora, porque vai dar chance para o produtor fazer uma tomada de decisão rápida, né? E quanto antes ele agir no campo, menores serão as perdas. Quando a gente fala de perdas, né? Porque aí as perdas anuais podem ser aí bilionárias para a soja e para o algodão, né? Então, assim, e com isso tem todo o custo da aplicação de defensivos químicos e tudo mais. Esse aí é um ponto também importante que dentro do que o robô pode detectar e trazer esse diagnóstico antecipado, isso faz com que ele também oriente que a aplicação do defensivo somente na região infestada. Exatamente. E isso, a gente pode falar aqui que tem pelo menos 2 pontos muito positivos, né? Uma que é a redução de uso de defensivos, e isso impacta economicamente para o produtor, que ele vai poder ter essa aplicação mais controlada, né? E o outro ponto é a questão ambiental, porque se eu uso menos produtos químicos, eu também estou causando menor contaminação ambiental. Então, eu acho que aí é um ganha-ganha, redução de custos e menor impacto ambiental. Muito bem, Débora, a gente tem muita mais coisas ainda para conversar, quero destrinchar mais algumas coisas sobre esse robô, mas a gente vai fazer uma pausa agora porque a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startup. Segue a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua por aqui o bate-papo com Débora Milori, que é pesquisadora da Embrapa Instrumentação. Débora, a gente estava falando um pouco sobre essa questão da sustentabilidade, da redução de custos, né, que o produtor tem quando ele utiliza o defensivo apenas naquele local onde o diagnóstico foi feito. Isso traz uma economia enorme para o produtor. Vide que a gente está falando de soja e algodão, que os talhões são enormes, né, são grandes proporções de plantação e tudo mais. Então isso, né, faz com toda essa questão, além de reduzir essa perda anual nele, identificando tudo isso antes, a gente consegue ter todo esse redução de custos, né, para ele, melhora a sustentabilidade, que é um ponto que eu acho que a gente pode voltar, que é o mais importante, porque a gente fala bastante, o nosso agro já é bastante sustentável, brasileiro, e quanto mais a gente trouxer a tecnologia para que melhore isso, não só pelo lado do benefício do custo, mas também do benefício para o meio ambiente. A gente está falando aí, né, de uma situação que a gente tem aí uma grande produção de soja e algodão aqui no Brasil considerável.
Não, sem dúvida alguma. Eu acho que toda vez que a gente vai trabalhar projetos aqui na Embrapa Instrumentação, a gente sempre pensa essas duas componentes, que a gente trabalhe a parte de produtividade, a parte de lucros para o produtor, mas também trabalhe em relação à sustentabilidade ambiental, né? O impacto positivo que a gente pode ter com aquela tecnologia no meio ambiente. E é por isso que a agricultura de precisão é uma das temáticas importantes aqui dentro da nossa unidade, né? Trabalhar no mapeamento do solo, mapeamento de doenças, tudo visando essa redução de custos, a redução de impactos ambientais e o aumento de produtividade aí para o produtor. Dentro do protótipo que vocês desenvolveram, né, o robozinho, o Lumibot, ele opera à noite para poder evitar interferências. Como é que funciona isso? Existe a possibilidade dele ser, por exemplo, utilizado durante o dia? O que faz considerar essa questão só de operar à noite? Como eu disse, uma das principais tecnologias que está embarcada nesse robozinho são as imagens de fluorescência. As imagens de fluorescência, você excita, né, a sua molécula, né, para um estado, e aí você vai observar o decaimento da luz. Então, quando a gente está falando em material vegetal, né, eu vou estar observando a fluorescência ali da clorofila, metabólitos secundários, material ali das paredes, e o que a gente vai ver que usa bastante para a questão do diagnóstico são geralmente as alterações que a planta sofre em função da infecção, na sua eficiência ali da fotossíntese, que está relacionada ali com a fluorescência da clorofila, e também dos metabólitos secundários, que são substâncias, né, muitas delas que aparecem no processo de reação das doenças, né, é uma reação da planta a determinadas doenças, a determinados patógenos. Então, nós precisamos fazer essa medida à noite, porque esse sinal é bastante fraco, é pouco intenso, né? É uma luz que, se a gente fizer durante o dia, a captação dela ela vai ser muito pequena em relação à luz refletida, por exemplo. Então, a gente, a princípio, está trabalhando no escuro à noite para ter uma ênfase maior nessas imagens. Agora, a gente pensa, né, já está pensando também em possibilidades de fazer esse processo, de repente, em algum sistema que é encapsulado e passa ali fazendo uma câmera escura em alguns pontos ali que está sendo feitas as imagens, né, mesmo durante o dia. Mas isso, a gente vai ser a segunda etapa do processo. Primeiro, a gente testou em laboratório, funcionou, testamos em casa de vegetação para ver se isso funciona, mesmo quando a gente tem aí uma situação onde as folhas, né, se sobrepõem umas às outras, se a gente tem uma boa resposta. E agora, né, a gente vai ainda tentar colocar isso no campo, né, mas ainda fazendo à noite. Se tudo funcionar bem, aí a gente parte para um outro desafio, que é fazer esse sistema operar durante outras horas do dia. É muito importante essa etapa agora, né, de testar no campo, porque é uma dimensão maior, né, tem os desafios, né, por exemplo, da engenharia para adaptar o robozinho que ele desliza num trilho na casa de vegetação, no ambiente controlado, levar isso para o campo que tem o solo irregular, né, apesar de ter ali as plantas, né, numa distância de umas para as outras, né, organizadas, mas tem toda essa adaptação de engenharia para levar o Lumibot para essa próxima fase, que é testar no campo, né? Exatamente. Aí a gente vê duas possibilidades, Bruno. A gente vê a possibilidade de embarcar também num robô, onde a gente vai ter, de alguma forma, esse controle de focalização e altura, né? Mas eu concordo com você que a gente tem alguns desafios de engenharia. Mas outra possibilidade também é embarcar esse sistema em veículos que já estão utilizados no campo. E aí é claro que também tem o desafio de engenharia, né, desse processo,
para que a gente coloque dentro desse módulo, vamos falar assim, todas essas características de fazer as medidas, acertar o foco e se deslocar numa velocidade correta aí sobre a plantação. É porque a gente já tem no campo aí, por exemplo, pulverizador, né? Outros veículos que já fazem todo esse processo ali em cima da planta. Então, talvez, né? Aí a engenharia está aí para poder trazer essa resposta para a gente, né, pesquisadora? Se é possível fazer esse acoplamento, nem sei se tem essa palavra, mas acoplar esse sistema num pulverizador, num outro veículo que já faz todo esse traçado nas plantações de soja e algodão. E aí é por isso que é importante, é um trabalho a muitas mãos, né? Porque aí cada um vai trazendo o seu conhecimento e vai trazendo, então, soluções para aquilo. Eu acredito que seja bastante possível. Não, eu também acredito. E assim, essa questão das equipes multidisciplinares, né, a gente já trabalha assim, né? Quando a gente está falando do Lumibot, a gente tem físico, a gente tem químico, a gente tem biólogo, a gente tem engenheiro, a gente tem um grupo aí, uma equipe bastante multidisciplinar. E aí agora, né, para o desafio de campo, sem dúvida alguma, profissionais muito envolvidos com a parte de desenvolvimento, de engenharia, vão ser extremamente bem-vindos para realmente formatar esse sistema para operar em campo. Débora, dentro dessa tecnologia que vocês, nessa tecnologia de imagem, de fluorescência que vocês estão desenvolvendo aí para soja e para o algodão, existe a possibilidade, quando a gente olha para essa tecnologia assim que, enfim, todos os testes foram finalizados e essa tecnologia comece a operar mesmo no campo, existe a possibilidade de aumentar, de estender isso para outras culturas, algo que seja parecido, que possa fazer ali algum tipo de adaptação, porque é uma tecnologia extremamente interessante, né? Porque traz aí para a gente um diagnóstico precoce antes de aparecer o sintoma, e isso é muito importante, porque, como a gente falou agora no início do bloco, traz a sustentabilidade, tem a questão da economia, e quando a gente olha para isso, hoje em dia toda a pulverização contra essa doença, ela é de uma forma para todo mundo, né? Para todo o talhão ali de soja ou algodão. Então, com essa tecnologia traz para só determinado local, onde está a infestação, isso já diminui muito todo o custo, a sustentabilidade. Então, assim, são avanços. E dentro disso é possível, talvez, pensar de usar essa tecnologia que é brasileira, isso é muito importante, a gente enaltecer brasileira, tecnologia nossa, para poder outras culturas e também. E aí, complementando, também podendo levar essa tecnologia talvez para fora, para outros climas que a gente tem no mundo? Não, sim, é totalmente possível. Na verdade, a experiência que a gente está usando agora para a soja e o algodão, ela começou com a parte de citros, né? Eu tive um projeto na parte de citros para diagnóstico de greening, né? E nós tivemos resultados também bastante positivos. Nós usamos todo esse know-how que foi desenvolvido para diagnóstico de doenças em citros para a questão da soja e do algodão. É que nos citros eles resolveram tomar um outro caminho, mas a gente acredita aí que para a soja e para o algodão a questão da diagnose precoce vai ser bastante importante e útil aí para os produtores. Mas com certeza a gente pode usar para outras culturas. A gente consegue aí ter um cronograma ou pensar num prazo, né, para que o Lumibot esteja disponível para o uso, né, já no campo, seja um produto comercial, alguma tecnologia adaptada aos veículos agrícolas já existentes? Já existe um prazo? Vocês já pensam nisso? Como é que está esse cronograma, né, já que agora ele vai ser testado no campo? A gente, com certeza, quando a gente começa um trabalho como esse, que vem com a demanda do setor, né, como veio da Condeagro, a expectativa é que a gente sempre realmente termine colocando o sistema aí no mercado. E a gente está numa escala de maturidade tecnológica aí em torno de 5, por aí, né? E já é um protótipo testado, um ambiente relevante, 5, 6. Para que a gente leve isso para campo, seria importante que a gente tivesse uma empresa interessada em produzir o equipamento.
E aí a gente trabalhar essa fase de amadurecimento da escala tecnológica com a empresa, seja ela uma empresa de grande porte ou uma startup, mas que leve esse desenvolvimento para fazer disso um produto para chegar ao campo. Então, a nossa grande busca agora é por empresas que tenham interesse em entrar num projeto como esse para terminar esse desenvolvimento e fazer isso virar um produto aí para os produtores. A gente acredita que se tiver uma empresa, isso num prazo de 2 anos a gente poderia estar falando num produto no mercado. Porque nesse ponto, né, professora, pesquisadora, perdão, a gente olha para um equipamento, para uma tecnologia que vai trazer muito benefício para quem planta especificamente soja, algodão, que são, né, grandes produções agrícolas que a gente tem, né? Então, assim, fica aí a dica para quem estiver ouvindo, né? A gente tá falando para o público de startups, fica aí a dica para quem se interessar por essa área, né, de robótica, né, de inteligência artificial, né, de luz aí, enfim, que traz esses elementos. Se interessado, entre em contato, porque é importante. E é importante a gente deixar bem claro e enfatizar isso sempre, que é o que eu trago aqui. É tecnologia brasileira e isso a gente precisa enaltecer, porque a gente precisa enaltecer a nossa ciência. E o quanto que a gente está extremamente avançado quando a gente fala de tecnologia e inovação para o setor agrícola e a gente já olhando, né, e exportando tecnologia para o mundo. Exatamente. Eu acho que é importante essa confiança. A gente tem aqui na Embrapa Instrumentação alguns casos de sucesso de empresas, né, startups que começaram aqui, né, por exemplo, com mapeamento de solos, e hoje já estão mapeando 18 estados brasileiros, tem outra com ressonância magnética nuclear para análise de alimentos, exportando equipamentos para mais de 20 países. Então, eu acho que o Brasil tem uma ciência de qualidade, a gente vê isso não somente em termos de publicações, patentes, mas também agora, muito importante com essa questão da inovação, da inserção de produtos no mercado. Então, a gente, aqui na Embrapa Instrumentação, tem trabalhado muito isso. A gente sabe do papel extremamente importante das startups, das empresas, dos investidores que movimentam todo esse ecossistema de inovação, e isso é importante para fazer girar a roda, né? Você tem as empresas que são geradas, começam a prestar serviços, começam a pagar impostos, empregam pessoas que a gente forma, isso eu acho um papel também muito importante. A gente tem muitos ex-alunos, né, que trabalharam aqui conosco dentro do laboratório, que hoje estão em empresas que foram parceiras. Então, eu acho que esse ganha-ganha aí do desenvolvimento, da inovação, a gente tem que incentivar isso no Brasil. O Brasil ele só tem futuro, né, se cuidar da educação, da ciência, né, da saúde, acho que são áreas extremamente relevantes aí para a gente ter um país desenvolvido. Débora, eu quero te agradecer imensamente pela participação aqui no Tech Startups. Muito obrigado por trazer essa tecnologia e poder partilhar um pouquinho desse conhecimento com o nosso público. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!